Fala pessoal, tudo bom? Jardel aqui de novo para o estudo de hoje, quarta-feira, Fundamentos do Gênesis, como o início da Bíblia explica e é a chave para a gente desvendar, abrir a porta das fechaduras do final da Bíblia, que é o Apocalipse, né? As profecias, tá bom? Então fica comigo, até o final, vale a pena, vale a nossa salvação, logo após a vinheta. Bem, pessoal, vamos lá, né? Vou compartilhar algumas telas aqui. A lição dessa quarta está trazendo um tema bem interessante, né? Trouxe algumas reflexões sobre a morte, lidando com a morte. Tá aqui. A gente está estudando a lição do trimestre, alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica, tá bom? E esse guia de estudo aqui vai trazendo de forma pedagógica, didática aqui, tudo que está na Bíblia com relação a esse tema, né? A gente está estudando as profecias, a importância de entendermos o Gênesis, os conceitos básicos de como o ser humano foi criado, o que é o ser humano, o que acontece quando morre, para a gente entender as profecias, senão a pessoa entra com mentalidades pagãs, narrativas diabólicas, distorce tudo, entende tudo errado e pode ser enganado no tempo do fim a ponto de perder a salvação, tá bom? Vou colocar aqui rapidinho. Então, quarta-feira, lidando com a morte, dia 9/4, né? Fundamento de Gênesis. O guia aqui traz o seguinte, ó. O guia aqui fala, ó, talvez o aspecto mais cruel de viver em um mundo separado do Criador seja o fato de que a morte nos espreita, né? Ela é o salário do pecado. O Romanos, capítulo 6, 23, fala isso. A penalidade que recebemos por termos sido desconectados da única fonte da vida, Deus, né? Deus falou, olha, o mundo é perfeito, está no paraíso. Então a Bíblia fala, dá o relato que antes de criar o ser humano e o planeta Terra existia um plano, um motivo, né? O diabo tinha questionado o caráter de Deus, o amor de Deus, e aí levou um terço dos anjos, e aí Deus cria o ser humano e o planeta Terra para mostrar ao universo, aos seres celestiais, aos outros mundos, que o diabo estava errado. Ele é um grande enganador, usurpador. Então, eu fiz uma série de estudos aprofundados, está aqui, ó, sobre a Bíblia, se é confiável. E aí tem um vídeo que é quase 2 horas de conteúdo falando da criação, né? Da criação, um outro vídeo sobre a origem do mal, do pecado, da morte, e aí eu dou conceitos muito fundamentados, e é o que o guia de estudo da lição de hoje, quarta-feira, está trazendo de forma mais resumida, né? Então, falando do salário do pecado, que era a lei, Deus deu tudo ali, foi uma prova para mostrar que o diabo não tinha poder, né? Que ele estava mentindo, mas o diabo foi lá e conseguiu enganar Eva e Adão, né? Então, a gente vai ver que eles caíram e a morte entrou por causa disso, né? Por isso que a gente foi desconectado. E aqui o guia fala que assim a morte tem papel importante nas profecias, porque tudo tem a ver com isso. É Deus querendo dar vida eterna. Deus criou o ser humano para viver eternamente. Só que o diabo veio e tirou essa recompensa dele, né? Tirou o direito da vida eterna. E como o salário do pecado é a morte, ele quer destruir, quer matar todo mundo. Ele quer levar todo mundo para o inferno, né? Ele vai ser destruído, a profecia já foi dada, ele já foi derrotado, mas ele não quer ir sozinho. Ele quer levar as pessoas, o máximo de gente com ele. E aí, por isso que fica esse grande conflito cósmico. Deus da vida e o diabo da morte, tá? Então, as profecias revelam tudo isso. E aí vem as narrativas, né? Que o Gênesis dá o conceito. Por que é importante estudar o Gênesis? Porque quem não entende o fundamento vai se deixar levar por falsas narrativas. Por doutrinas falsas, pagãs de vida após a morte, que espírito alma, que alma vagante, que a pessoa morre e tem uma consciência e uma alma que vaga fora de um corpo. Que dá a entender que a pessoa não morreu. Né? Ou seja, se a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e quando a pessoa morre não existe mais, não tem consciência, está ali dormindo, a Bíblia fala isso. Tem gente dizendo que a pessoa reencarna, tem gente dizendo que o espírito alma fica vagando aí, né? Que foi pro seio de Abraão, que já foi pro paraíso, que, enfim, está no purgatório. Então você vê que são falsas doutrinas, vão contra tudo que a Bíblia fala. E aí a pessoa interpreta a profecia errada, não se prepara e o diabo pode sair vencedor, levando essa pessoa, essa alma, né, para o inferno. E a alma, a Bíblia fala que o ser humano é uma alma vivente. Então, o ser humano é uma alma. Ele não tem alma. Então, a alma, quando se fala alma na Bíblia, está falando de ser humano, de pessoa. Está falando de vida, tá? Alguns intérpretes colocam a alma de forma leviana. Às vezes pode ser até de ingenuidade pela crença pagã que incutiu-se na mente da pessoa. Mas alguns termos que deveriam ser lidos como pensamento, mentalidade, a pessoa coloca como alma. E, na verdade, o original está se referindo a pensar, ao modo de pensar, a mentalidade. Em outros termos, está falando de fôlego de vida, de respiração. Em outros termos, está falando de sentimento com a nossa essência, com a nossa parte, né, espiritual. Então, assim, com sentimento. E aí a pessoa que não entende o conceito, o fundamento do Gênesis, a interpreta errado, achando que tem uma alma que sai do nosso corpo, tem uma alma que vaga, tem uma alma que vai ser salva, né? Então, é importante a gente entender isso aí. E aí o guia fala que é importante a gente entender isso porque a única solução para a morte só é encontrada em Jesus, porque ele veio
matou a morte, né? Ele morreu para pagar os pecados, porque o salário do pecado é a morte. Então Deus se fez homem, veio aqui. E aí ele ressuscita. Ele ressuscita para mostrar o que vai acontecer com os mortos. Porque só dá para ir para o céu vivo. Não vai alma penada, não vai espírito alma. Tem que ir com o corpo. A Bíblia fala que há um só Deus, um só corpo, né? Então é um corpo só. Só que esse corpo nosso aqui vai morrer, vai virar pó. A Bíblia fala. Mas quando Jesus voltar, o milagre vai acontecer, ele vai ressuscitar, as pessoas vão surgir novamente, o corpo vai ser glorificado, vai estar isento de pecado e vai para o céu, né? Então, isso é muito forte aqui, entender esse conceito para poder interpretar a Bíblia corretamente, né? Senão não vai. Alguns dizem que a morte é simplesmente parte da vida, isso não é verdade, a morte é o oposto da vida, né? A destruição da vida, é uma intrusa que nunca deveria ocorrer. Então, Deus não criou ninguém para morrer, Deus não criou a morte. No vídeo que eu falo aqui de origem do mal, eu explico isso, tá bom? Aqui o guia mostra, né, que a primeira morte registrada nas escrituras vai contra o padrão normal, né? Antes de Adão e Eva morrerem, que são os pais da humanidade, eles vivenciaram a tragédia da morte, quando seu filho justo, Abel, foi morto pelo irmão ímpio, Caim, né? Foi uma morte especialmente injusta. Então, o pecado entrou de tal forma que logo na primeira família já teve anomalias, atrocidades, né? Um irmão matou o outro, o filho morre primeiro que os pais, né? Não é a ordem cronológica. Primeiro que a ordem não era nem morrer, era viver eternamente. Aí a pessoa peca, vem a morte, porque o conhecimento do bem e do mal. Conhecer o pecado e conhecendo o pecado, herda a consequência do pecado, que é a morte. E aí, fora isso, vê ainda uma pessoa mais nova morrendo antes, né? E aí o guia traz esses paralelos, mostrando que Abel também representa a Cristo, né? Ou seja, o justo Abel, obediente ali, morreu sem, né? Sem motivo nenhum, por nada ali, por iniquidade de a pessoa afastada de Deus, né? E aí foi o que aconteceu com Jesus, né? Até pelos judeus, que era o povo que Deus tinha escolhido para ser o exemplo, para dar a mensagem do evangelho, explicar tudo da Bíblia, da palavra de Deus para as pessoas, e eles mesmos não entenderam, né? Então a Bíblia, o guia de hoje está muito interessante também, vou compartilhar aqui com você, porque traz esses assuntos, ó. A morte tem papel importante nas profecias, tanto sua realidade quanto, ainda mais importante, sua solução encontrada apenas em Jesus, né? Então, aqui tem o guia do professor Gilberto Brasiliano, né? Que é a lição fácil. Ele trouxe isso aqui, eu achei bacana, né? Falando de como a gente administrar a morte. Olha que coisa, né? Como é que a gente administra a morte, né? Dá para controlar? Né? Então, ó, quem está vivo não quer saber de conversa sobre a morte, nem por brincadeira. Mas, infelizmente, é o caminho que a gente nos espera. Se Jesus não voltar em nossa geração, é o que vai acontecer com todo mundo, tá bom? E que já acontece de forma injusta com pessoas, né? Até mais novas que a gente. E aqui fala, inclusive, há uma história de um lenhador resmungão que todo dia ia buscar lenha na floresta para aquecer seu fogão e assim poder cozinhar. Uma manhã, ele estava bem alterado em seu humor e depois que cortou a lenha, fez um grande feixe de lenha, tentou levantar o que estava amarrado, ele não conseguiu, estava muito pesado, né? E ele começou a praguejar. Ah, né, que porcaria, quem me dera a morte agora aqui do que carregar esse feixe, prefiro morrer do que carregar isso aqui assim desse jeito. Subitamente, a morte apareceu em sua frente dizendo... Você me chamou, né? Essas histórias aí, né? Só para exemplificar, né? E aí o homem arregalou os olhos e disse, chamei sim, para você me ajudar a colocar esse feixe aqui de lenha na minha cabeça e me ajudar a levar. Então, logo desapareceu na direção da sua casa, dizendo, morte, tô fora, sai para lá. Então, ninguém quer morrer. Tem até um ditado que o pessoal fala, né? Que a morte para o cristão é lucro, né? Aí tem gente que fala, então se mate. Não, não é isso, né? Então a morte para o cristão é lucro porque tem uma esperança, né? Se morrer, a gente sabe que vai viver eternamente, se a gente aceitar Jesus como Salvador, tá bom? Então a morte é só temporária, é um sono. A Bíblia fala que é o sono, como diz ali, está dormindo, Lázaro está dormindo, a filha, né, de Jairo está dormindo. Então por quê? Se Jesus falou isso e as pessoas dizem não, ficam fazendo piadinha com o sono da alma, né? Dá risadinha com os cristãos que acreditam que a morte é um sono, como está na Bíblia, como Jesus disse, que a filha de Jairo estava dormindo, que Lázaro estava dormindo e os discípulos não entenderam, né? Então tá bom, não. Aí Jesus fala, não, ele está morto, ou seja, a morte é um sono. A pessoa não fala, não vê, não sente, não vai para lugar nenhum, tá ali, morto, tá? E quem morre, a Bíblia fala isso em Eclesiastes, em vários livros. Nesse vídeo que eu coloquei aqui, da origem do mal, eu explico com detalhes. O corpo vira pó, o espírito, o fôlego de vida, a respiração, que é pneuma no original, vai para Deus, que é a essência que ele soprou em Adão, né? E o sentimento, coração, consciência, jaz no esquecimento. A Bíblia fala que não, some tudo, não tem mais, não tem um espírito alma vagante, não tem consciência fora de um corpo, não existe. Porque o ser humano, a Bíblia fala em Gênesis 2:7, por isso que é importante os fundamentos de Gênesis, que o ser humano é uma alma vivente. É pó, é corpo, mais fôlego de vida, mais o espírito que Deus soprou, o ar. E aí a pessoa ficou viva, ficou uma alma vivente.
E essa alma vivente tem consciência, tem sentimento, né? Pensa, sente, né? E se relaciona com Deus. Então, essa é a composição do ser humano conforme a Bíblia. Qualquer interpretação que distorce isso aí, dizendo que tem uma alma, tá errada. É narrativa pagã, né? Então, a pessoa acaba interpretando a Bíblia toda errada, os textos todos errados, porque não entendeu o fundamento de Gênesis, tá bom? Então aqui, ó, no início do mundo, Deus avisou nossos primeiros pais sobre a existência da morte, caso eles desobedecessem suas ordens a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus colocou ali a prova dos 9 e falou, ó, vou mostrar para todos os seres celestiais que o diabo tá errado. Vou colocar aqui uma criatura semelhante a mim, criada à imagem e semelhança, né, com amor. E não é robô, tem livre-arbítrio. E vou deixar uma árvore aqui do conhecimento do bem e do mal. Se eles comerem, eles vão conhecer o mal. E o mal é o pecado. E o pecado, o salário é a morte. E vou deixar. Se eles escolherem, eles vão me seguir por amor. Não vão desobedecer. Deus acreditou nisso, né? Mas o ser humano foi lá e pecou. E aí, ele, já sabendo dessa possibilidade, o amor é tanto que, antes de criar o ser humano, o planeta, ele já tinha um plano, né? Pra solucionar o problema caso o ser humano errasse. Caso o ser humano desobedecesse, né? Então, Deus é perfeito, né? Então, é isso que acontece aqui. O guia traz uma pergunta. Aqui, ó, qual foi a primeira menção, a primeira ocorrência de morte na Bíblia? Então, aqui o guia traz uma pergunta. É interessante separar o vídeo aí. Pega esses textos e olha na sua Bíblia a primeira menção e a primeira ocorrência da morte na Bíblia. Né? Como Deus vê a morte e qual é a sua solução para esse problema. Então, a morte, como eu disse aqui, a Bíblia diz claramente, Jesus diz que a morte é como um sono e ela é a consequência do pecado. A morte seria o fim da humanidade se não tivesse o plano, né? A resposta à pergunta está justamente aqui. A primeira morte foi do justo Abel. E tem essa analogia, essa comparação com Jesus, né, que morreu de forma injusta. Deus vê a morte das pessoas como uma anormalidade causada pelo pecado, né? Ou seja, não era para existir. Deus não criou morte nenhuma, não criou pecado. Ele só deixou a opção do ser humano desobedecer e conhecer o pecado, porque o pecado já existia. No vídeo que eu fiz, eu mostro isso. O pecado surgiu no céu, no coração do anjo, que é um mistério, né? A iniquidade no coração de Lúcifer. Então, Deus, ciente disso, não criou o robô, deixou lá e a solução Deus trouxe. Antes de criar o homem e o planeta, Deus que trouxe a solução. Está na ressurreição de Cristo e a crença nele, tá bom? Então, é isso que a Bíblia fala sobre a morte. A morte é um sono e é um sono principalmente para aqueles que acreditam em Deus. Por quê? Em Jesus, em todo o plano profético, nos fundamentos de Gênesis. Por quê? Porque a pessoa vai ressuscitar e vai viver eternamente, tá? Porque Jesus veio e deu essa opção de graça para a gente. Aqui no finalzinho, para a gente complementar aqui, finalizar esse vídeo, eu vou pegar aqui com você a Espírito de Profecia Ellen White. Eu sempre pego esses comentários porque ela traz aqui algumas coisas muito interessantes, né? Ela coloca alguns termos aqui que mexem com a gente, né? Ela fala: o assassinato de Abel foi o primeiro exemplo da inimizade que Deus declarou que existiria entre a serpente e a semente da mulher, entre Satanás e seus súditos e Cristo e seus seguidores. Então, ela até fala que a gente, como natureza pecaminosa, o ser humano, ele não é inimigo de Satanás. Ele tem a natureza pecaminosa, ele é amigo de Satanás, da coisa ruim, da natureza carnal. O único jeito, né, da gente ser inimigo, né, a inimizade com a serpente, com Deus, só é para aqueles que são descendentes da mulher, que a Bíblia chama de remanescentes. Quais são? Esses são os que aceitam Jesus como Salvador, que guardam os mandamentos de Deus e acreditam no dom da profecia. Tem o testemunho de Jesus, que falam da profecia, que pregam a mensagem, que acreditam na profecia. Então, a inimizade, ó, coloca aqui, ó, entre a serpente e a semente da mulher. Ou seja, são os descendentes. É aquele que acredita, que segue. Abel era fiel seguidor. Caim, não. E aí Caim mata Abel, né? Então, a inimizade já começa ali. De Abel seguindo a Deus, o descendente da mulher de Deus, né? De Jesus ali. Da igreja, do povo de Deus. A mulher significa povo de Deus, dos obedientes, os fiéis. E Caim, os descendentes de Satanás e seus súditos ali, né? Sendo instrumento. Então a gente vê, Ellen White traz essa comparação aqui. E aí ela coloca: a vida santa de Abel testificava contra a alegação de Satanás de que é impossível ao ser humano guardar a lei de Deus. Então, todo mundo que é obediente, na verdade, quebra o argumento de Satanás, que é impossível obedecer os mandamentos, que é impossível obedecer a lei de Deus, que Deus é injusto. E tem muito cristão caindo nessa narrativa de Satanás. Ah, que esse fardo aí é pesado, obedecer os 10 mandamentos, o sábado é o 4º mandamento. Não, isso aí é legalismo. Não é legalismo para quem acha que vai ser salvo por estar obedecendo, como o jovem rico, né? Que perguntou: como é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala: obedeça os meus mandamentos. Ele fala: eu já obedeço então, tal, tô salvo, então eu faço tudo isso aí. E aí Jesus chega e fala: sabia que ele obedecia de forma legalista para herdar, para ter uma recompensa, achando que pelo mérito dele ele ia ser salvo, e não é isso, né? A ideia, Jesus fala: então, já que você me obedece,
Aí Jesus fala, vamos ver se isso é por amor. A ideia é, vamos ver qual é o propósito disso. Você obedece por qual motivo? E aí Jesus fala, dai tudo aos pobres, venda tudo e me siga, venha ser meu discípulo. E ele aí sai triste e diz que não, né? Ele tinha um dinheiro como Deus dele, o amor dele era o dinheiro, os bens materiais. Ele obedecia para ter uma recompensa, não obedecia por amor. Então, essa fica a mensagem. Abel obedecia por amor, por gratidão. E ele aí fez o sacrifício como Deus orientou. Caim não. A inveja, o despeito. E aí ela te fala que a vida santa de Abel, santa no sentido de buscar seguir o correto. A santidade é isso, é você buscar seguir o correto. E a Bíblia fala que a luz do cristão é como o raiar do dia, né? Vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. A luz da aurora. Então, aqui deixa claro que o cristão que aceita, ele não é santo porque ele não peca. Ele pode errar, mas a ideia, o sentimento no coração e na mente é buscar fazer o correto, tá bom? Então, quebra o argumento de Satanás de que é impossível guardar a lei. Tem muito cristão falando isso por aí. Uma vez salvo para sempre. O Velho Testamento foi abolido, o mandamento foi abolido, a lei não existe mais, não precisa. É impossível a gente obedecer e ser fiel à lei. Tem cristão falando isso. É impossível eu guardar os mandamentos, né? Como é que é impossível se Deus deu? Quer dizer que Deus é um Deus maluco? Ele botou ali sabendo que era impossível, né? Ele botou porque é o caráter dele, é o que ele pede pra gente obedecer. E a gente cai porque a gente tá na natureza pecaminosa. Mas a ideia de quem busca seguir aquilo, ainda que caia, levante, a Bíblia fala, ele vai julgar o coração, vai sondar o coração e vai ver quem está realmente buscar, ainda que caia, o sentimento é de fazer o correto, né? Davi foi o homem segundo o coração de Deus e fez um monte de coisa errada. Caiu muito, mas levantava, se confessava, pedia perdão e buscava seguir, né? Pediu até para morrer se fosse possível por conta da angústia, né? Enfim, então é isso que a gente entende. Salvo pela graça, e quando a gente se sente salvo, quando a gente aceita, a gente demonstra isso nas nossas obras. Pelos vossos frutos vos conhecereis. E aí o diabo não pode obrigar ninguém, né? Assim como Deus não obriga, né? Ele dá o livre-arbítrio a seguir, a obedecer, ou a você usar esse livre-arbítrio de forma errada e desobedecer, o diabo também não pode obrigar você a fazer a coisa errada de forma obrigada. Você escolhe, é uma escolha. Essa é a regra, né, de engajamento aí desse grande conflito, tá bom? Aí ela coloca aqui que a morte chega justamente porque Adão desobedece, né? No meio do Éden crescia a árvore da vida, cujo fruto tinha o poder de perpetuar a vida. Se Adão tivesse permanecido obediente, teria continuado a desfrutar livremente o acesso a essa árvore e teria vivido para sempre. Porém, ele foi destituído dessa eternidade, desse fruto, porque ele obedeceu o diabo, ele desafiou a regra de Deus, né? E aí o Espírito de Profecia fala, a imortalidade prometida ao ser humano, sob condição de obediência, foi perdida pela transgressão. Então é claro isso. Existe uma condição de obediência para a gente ter a vida eterna. Jesus falou isso e no Éden Deus falou isso. Ó, não coma daqui porque senão você vai morrer. Ou seja, você vai perder a vida eterna. E tem gente achando que vai ter eternidade, vai para o céu sem obedecer. Né? Então você vê que não é porque você obedece que você vai ser salvo. É porque quando você está salvo, você obedece. Né? E aí você mantém a sua recompensa, tá? É isso que a Bíblia ensina. E aí tem toda a questão de outros argumentos e narrativas que a gente vê que o ser humano e o diabo têm destruído, né? Que não existe verdade absoluta, que não existe meritocracia, tem uma agenda política, ideológica, partidária de um grupo de militantes que dizem que não existe meritocracia. Por quê? Isso vai contra tudo que a Bíblia ensina, né? Deus fala aqui que tem que ter mérito e tudo, né? A coroa, a recompensa, a corrida da vida, vai receber a coroa, então tem recompensa. Você que as suas escolhas, você é fruto das suas escolhas, tudo que você escolhe e decide vai trazer consequências, né? É sempre assim, a gente colhe o que planta. Então como é que diz que não tem meritocracia? Você vê que é narrativa diabólica para você também não acreditar que você pode ser salvo, né? Então, você pode ser salvo, a meritocracia é em quê? É em você aceitar Jesus, o plano da salvação, entender as profecias e saber que Jesus morreu pelos seus pecados. Né? Mesmo sem você merecer, ele fez isso. E porque Jesus fez fazer isso, ele te deu a salvação. Não é porque você fez nada, é porque ele quis fazer isso pra gente por nos amar. Né? Então o mérito é de Jesus, não é seu. Então as pessoas não entendem isso. Então o mérito de salvação não é de Jardel, é de Jesus que morreu por mim porque ele me ama, ele é Deus. E aí ele pede o seguinte, ó Jardel, eu morro por você, mas eu não vou morrer porque não me quer. Ele não vai fazer isso obrigado, né? Então assim, é livre-arbítrio, então ele morre por todos. Mas você precisa demonstrar que aceita isso, porque ele não vai morrer por aquele que não quer. Ele não vai obrigar a pessoa a ser salvo só porque ele morreu. Então assim, eu vou morrer por todos, mas você precisa demonstrar que aceita essa minha morte, tá? Então, e essa demonstração é justamente a obediência. Então, quando você aceita Jesus como seu Salvador, como Redentor, como Deus, você obedece e fala, olha, eu aceito, Senhor. E a demonstração disso é a sua obediência.
Então aí você fala, opa, ele vai lá e sua porta e bate. Se você abrir a porta, ou seja, você tem que fazer algo. Abrir a porta. Se você não abrir, a porta está fechada. Enquanto você não revela, não professa e não vive a vida de obediência, é como se a porta estivesse fechada. Na hora que você passa a buscar essa vida santa, né? Segundo as orientações de Jesus, ele entra e ceia com você e te dá a salvação, né? Então é assim que funciona. Então é muito simples, é muito claro isso na Bíblia, mas tem gente que não entende, fica querendo fazer tempestade em copo d'água, né, distorcendo, porque é assim que o diabo consegue enganar muitos, né? Misturar um pouquinho de verdade com um pouquinho de mentira, ceticismo, interpretação errada, distorção dos princípios da base do caráter de Deus, do Gênesis. Então precisa entender para interpretar as profecias corretamente. É isso que a gente vai estudar aqui durante o trimestre, tá bom? Então é isso. Se você gostou, curte aí, comenta, tá bom? E se inscreve aqui no canal, como eu sempre estou pedindo, que é a forma que você tem para agradecer a gente aqui por esse tempo que a gente está dedicando aqui, compartilhando esse estudo da lição da Bíblia com você, tá bom? Então é rapidinho, só se inscrever aí, clica no sininho. Você vai ter 2 motivos fortes aí que eu vou te dar agora. Primeiro que você vai receber os vídeos aqui de primeira mão, vai receber notificação do YouTube, ó, Jardel postou um vídeo novo. E aí você vai ver de várias coisas, não só de Bíblia, de estudo da palavra de Deus, mas de investimento, de criptomoedas, de empreendedorismo, de negócios, de coisas de utilidade pública. Então tem muita coisa legal aqui no canal. E segundo, você vai ajudar esse material a chegar para outras pessoas. Quando você clica em curtir, comenta e compartilha e se inscreve, o YouTube entende que o conteúdo foi legal e ele manda esse conteúdo para outras pessoas que estão em busca de entender melhor a Bíblia, a palavra de Deus, tá bom? Então conto com você, dá essa moral aí. Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.